Olá, vamos a mais uma entrevista do JCTV Saúde. O transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Para falar sobre o assunto, eu recebo a psicóloga especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo e deficiência intelectual, Daniele Long Aleixo. Muito obrigada por vir aqui falar comigo, Daniele. Prazer todo meu. Daniele, vou começar te perguntando o que é o autismo e quais são as características mais marcantes? Bom, Ana, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento marcado por transtornos comportamentais. Dentre esses transtornos envolvendo o comportamento, nós temos as principais características: o atraso na comunicação social, que envolve a própria interação, relacionamento, as habilidades sociais, o comprometimento, o déficit nessa grande área, e também os comportamentos repetitivos, estereotipados, restritos, que envolve características de estereotipias motoras, vocais, interesse fixo, como o hiperfocos, quando a criança, por exemplo, tem um hiperfoco num dinossauro, um grande exemplo, ou em determinado personagem. Então, todo o interesse dela volta para um hiperfoco em específico. A brincadeira tende a ser curta ou repetitiva, ou até mesmo com falta de interesse nessa área de brincadeiras. Então, a criança ela tem dificuldade em se relacionar com o outro, ou até mesmo para brincar, compartilhado, atenção conjunta, o contato visual muitas vezes também é comprometido, Então, todas essas características são importantes e relevantes dentro do espectro do autismo. O espectro ele é conhecido como uma régua, Então, dentro dessa variabilidade do espectro, há graus dentro do autismo, que são prevalentes com várias dificuldades, vários déficits dentro dessa régua do espectro. Quais são esses graus? Dá para você explicar para a gente? Sim. Dentro do espectro do autismo, nós temos o grau 1, 2 e 3. E dentro desses graus, nós vamos compreender os níveis de suporte que essa criança vai necessitar. Então, o grau 1, essa criança ela precisa de um leve suporte. O grau 2, um apoio substancial. E o grau 3, um apoio muito substancial, então ela precisa de muito suporte. Esse suporte, por exemplo, ele é compreendido dentro de vários contextos. Então, por exemplo, a escola, essa criança, por exemplo, ela vai precisar de um mediador escolar, de um suporte maior na escola. O grau 2, grau 3, por exemplo, também vai vir com dificuldades na fala, na própria linguagem, o comprometimento de fala, às vezes uma fala ausente ou muito precária, pobre, empobrecido. Então, graus 2 e 3, a criança ela é mais comprometida. Eu digo criança porque a gente trabalha com idade precoce, mas compreende adolescentes ou até mesmo adultos. Você falou que trabalha com criança, idade precoce. Esse alerta para os pais que estão vendo a gente, você já começou falando de algumas características, Como, por exemplo, a criança só gostar do dinossauro, ter alguns movimentos repetitivos. Mas tem outros indícios, Daniele, para quem está assistindo a gente, os pais, também médicos, que pode ser um alerta e falar, nossa, preciso pesquisar mais a fundo para saber se meu filho tem ou não autismo. Sim, desde bebê nós já conseguimos identificar alguns sinais bem relevantes do transtorno do espectro do autismo. Por exemplo, o bebê durante a amamentação, ele tem a dificuldade para olhar ou ele não faz o contato visual com a mãe. Então, na própria, o olhar recíproco, que nós compreendemos como essa fusão de olhar, de identidade com a mãe, já não acontece. Então, assim, ao ser chamado pelo nome também ele não direciona, Então, quando você fala João, o João não olha, ele não responde com o chamado. Dentro das relações familiares também a mãe percebe dificuldades na própria brincadeira,
né? Então é muito pobre o brincar dessas crianças, ou apresenta movimentos repetitivos, vira um carrinho, por exemplo, e fica girando a rodinha, ou então alinha os objetos da mesma forma, né? Ou faz movimentos com o brinquedo do mesmo jeito. Então todos esses são sinais que são bem fáceis a gente identificar, né, na idade precoce e que são relevantes para a gente fazer esse encaminhamento para a intervenção o quanto antes. O diagnóstico é fácil, Daniele? Olha, o diagnóstico ele é um pouco difícil, não vou dizer que é fácil, mas para nós... Precisa de um trabalho multidisciplinar? Exato, um trabalho multidisciplinar. Então, quando essa família chega para a equipe médica, que geralmente são encaminhados para neuro, né, pediatra, ou então um psiquiatra infantil, ou o próprio pediatra, ele já tem que fazer um encaminhamento para a equipe multi. Então, geralmente eles fazem o encaminhamento para fono, para TO, né, ou integração sensorial, e até mesmo para a aba, que é a análise do comportamento aplicada. Na aba, nós vamos trabalhar várias habilidades compreendidas para essa criança nessa fase de desenvolvimento. Então, dentro dos marcos do desenvolvimento, nós temos habilidades a ser trabalhadas e que essa criança precisa atingir. E até mesmo reduzir excessos comportamentais. O que são os excessos? São barreiras de aprendizagem, barreiras de aquisições para essa criança avançar de acordo com o marco do desenvolvimento. Aí, chegando essa criança para nós vamos trabalhar alinhados em conjunto com a equipe multidisciplinar para desenvolver esses repertórios importantes socialmente para esse indivíduo, para esse aprendiz. Daniele, você falou da aba, que é uma ciência, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho mais como que é essa ciência, como que ela auxilia e ajuda no tratamento do autismo e também aos pais que estão assistindo a gente que talvez não conhecem esse tipo. Tá, então a ABA, ela é uma sigla em inglês que significa Applied Behavioral Analysis, né, análise do comportamento aplicada. Ela é uma ciência que utiliza princípios da psicologia, né, princípios comportamentais para aumentar, para produzir, potencializar comportamentos socialmente relevantes para esse indivíduo, ou então reduzir comportamentos que são prejudiciais para o desenvolvimento, como eu já disse, os excessos comportamentais. Então, nós temos que trabalhar essas defasagens e as potencialidades também. Então, nós utilizamos a ciência para modificar comportamento. E como fazemos isso? Não é somente uma intervenção focada na criança, no aprendiz. Nós temos que trabalhar a família, nós temos que trabalhar a escola, né, e outros contextos que essa criança possa vir frequentar. Então, assim, é um trabalho que atrela várias coisas, um conjunto de coisas, para a gente produzir comportamentos socialmente relevantes para essa criança, produzir e promover qualidade de vida. Daniele, você falou sobre os sinais, quanto mais cedo melhor para o tratamento, mas a criança ela nasce autista, ou essas características podem ir se desenvolvendo conforme o passar do tempo? Depende. Né, hoje nós sabemos, né, através de pesquisas, que a condição do autismo, ele tem um fundo genético, né, mas ele também pode ser epigenético. O que significa isso? Essa criança, na idade precoce, né, enquanto bebê, ela pode apresentar modificações genéticas e desenvolver o autismo. Então, por exemplo, essa criança ela sofreu alguma lesão cerebral enquanto bebê, e aí sim os genes dela vai ser modificado e sim desenvolver o autismo. Mas 80% a 82% é com fundo genético, né? Então, assim, nós sabemos hoje que o autismo é uma condição genética, né? E que é crônica, é para o resto da vida. Mas tem tratamentos, isso para viver melhor, ter uma boa condição de vida. Dá para ser inserido na sociedade, trabalhar normalmente, desenvolver as coisas do dia a dia? Com certeza, né? Esse é o nosso maior intuito. Quanto mais precoce essa criança chega para nós, a gente consegue potencializar esses repertórios, porque nós sabemos que na idade precoce a neuroplasticidade cerebral ela é muito potente, ela é muito grande, né? Então, assim, essa criança ela tem maior capacidade de desenvolver esses repertórios em defasagens, enquanto ela está nessa fase aí de até 3, 4, 5 anos. E aí nós trabalhamos para isso, né? Para esse indivíduo chegar exatamente plena.
Mas não quer dizer que a aba não trabalhe com a idade adolescente, adulto, sim, nós promovemos várias modificações de comportamento. Dá para acolher todo mundo e todo ajudar mundo. a ter uma vida melhor, né? Com certeza. Você falou de educação. O Brasil está preparado, a educação do Brasil está preparada para acolher as crianças autistas? Olha, ainda temos muito a caminhar, principalmente no ensino público, privado também. O nosso trabalho é muito forte aqui em Rio Preto no sentido de psicoeducar, né? Então, psicoeducar o que é o autismo, né? O que essa criança, esse indivíduo precisa no ambiente escolar, a importância de um mediador ou até mesmo um AT. Tem diferença entre mediador escolar e acompanhante terapêutico. Hoje nós temos a Lei Berenice Piana aqui no Brasil, né, que respalda esses indivíduos a ter um acompanhante especializado na escola, né, a fim de ser um mediador, de promover, né, qualidade de vida e aprendizagem dentro da escola de forma individualizada. Diante dos níveis de suporte que essa criança necessita, né, com os graus do autismo, com um laudo justificado, sim, nós conseguimos promover um ensino individualizado, com recursos adaptativos, para melhorar o padrão de desenvolvimento dessa criança. O papo de hoje é sobre autismo, das causas aos sinais e o tratamento. Converso com a psicóloga Daniele Long Aleixo. Aproveita para compartilhar o vídeo e clicar no gostei. Daniele, existe preconceito da própria família ao receber o diagnóstico e das outras pessoas em volta, das crianças ou jovens, adolescentes, adultos, autistas? Para a família eu digo que é uma questão de aceitação. É muito difícil, né? Então essa criança ela vem com o diagnóstico, é tudo muito novo, né? E nós temos uma visão de enquanto mãe, né? Eu sou mãe, de ter o filho perfeito, com saúde, e é um caminho muito obscuro, que não sabe o que vai ser à frente. Então essa condição de aceitação eu acho que é o mais difícil, né? E nós temos que trabalhar essa vulnerabilidade dentro das famílias. O nosso atendimento ele é compassivo, então nós temos que trabalhar a escuta ativa junto às famílias, acolhê-los, né, para melhorar também o padrão de vida dessas famílias, porque junto vem o estresse, vem vulnerabilidade, né, vem um conjunto de coisas e situações que também impactam na qualidade de vida dessa família. E para ao redor, né, a sociedade também. Tem a questão do bullying, quando chega numa fase pré-escolar, né, e que os profissionais, hoje em dia, profissionais da saúde e educação, tendem a trabalhar esses recursos para também melhorar a qualidade de vida dessas crianças com diagnóstico. Se você pudesse deixar um recado, eu quero que você deixe um recado aqui para quem está vendo a gente, que tem um familiar, tem um filho ou é autista. O que você poderia falar para eles neste momento? Bom, o que eu diria é que vocês não estão sozinhos, né? A gente tem toda a equipe, né? Chega até a emocionar. Ai, que linda! Sim. É muito bom fazer o que a gente ama, Sim. né? Então, assim, nós temos uma equipe preparada para acolher, para potencializar toda essa vivência e sabe, psicoeducar uma sociedade mais justa, né, igualitária para todos, não no sentido igualitário, mas de equidade, né, esses indivíduos terem a mesma oportunidade que nós temos. Que lindo, olha, que emocionante foi ouvir Sim. você falar isso, perceber o quanto você ama o que você faz, com certeza você é um anjo na vida dessas pessoas que você tanto ajuda e agora pode propagar mais informação ainda. Muito obrigada por vir neste bate-papo tão enriquecedor aqui comigo, viu, Daniele? Agradeço. É um grande prazer estar aqui e levar toda essa informação à população. O apoio e respeito que os autistas e familiares precisam e merecem. É direito de todos. Então, gente, aproveita para compartilhar essa entrevista tão emocionante e esclarecedora. Afinal, informação é muito importante sempre. Eu te encontro até mais no próximo. Tchau, tchau!